Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje nós vamos falar sobre os 5 principais erros que um homem comete quando ele está discutindo a sua relação com a sua mulher. Atire a primeira pedra o homem que nunca tentou fugir de uma DR. É isso mesmo. Todo homem, em algum momento do seu relacionamento, achou que não era justificável, naquela hora, falar sobre o relacionamento. Até porque, na maioria das vezes, sempre parte da esposa, né? Sempre parte da mulher, o desejo de falar sobre o relacionamento. O homem tem a tendência de olhar para algumas insatisfações e passar por cima delas, não necessariamente resolvendo isso dentro dele, né? Mas ele atropela aquela emoção, aquele pensamento ou aquela insatisfação e um dia ele acaba perdendo a paixão, às vezes ele acaba perdendo o prazer de se relacionar com a sua mulher, porque ele foi guardando aquilo. Porém, a mulher tem um instinto de proteção muito grande e o fato dela te procurar para poder discutir o relacionamento já é um ótimo sinal, porque significa que ela está interessada na relação, ela só não está interessada na maneira como aquela relação está. Ela só não está interessada em como aquela relação está acontecendo, mas ela tem uma forte convicção de que há um propósito naquela relação, por isso que ela vai discutir sobre aquilo. Então, para nós homens, é claro, a gente sempre acha muito complicada a cabeça da mulher, e a gente acha que a mulher faz isso por ser chata. Às vezes até acontece o fato da mulher realmente ter uma índole um pouco mais difícil, não vou dizer chata, mas elas são as responsáveis por, na maioria das vezes, iniciarem essa discussão. São as responsáveis por iniciarem esse comportamento. E como eu disse aqui, elas o fazem por sentirem uma forte vontade de não passar por cima dos problemas, mas de dar importância ao relacionamento e ao rumo que ele está tomando. Coisa que nós homens precisamos muitas vezes ter, né? E homem, quando chama para DR, chama da maneira errada. Então, chama reclamando, chama acusando. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui, porque o comportamento do homem é fundamental para a relação. Nós temos que ter uma relação, por mais que o homem queira levar a vida no piloto automático, tentando levar as coisas de maneira muito automáticas mesmo, né? Que as coisas se resolvam por si próprio. Por nós termos essa característica, é por isso que não nasce de nós, muitas vezes, o desejo de fazer aquela discussão, né? De gerar aquela reflexão e trazer a mudança que o relacionamento precisa, ou as mudanças, né? Porque um relacionamento perfeito não existe. Existe um relacionamento que vai se aperfeiçoando à medida que ele vai amadurecendo. E quanto mais o casal discute com sabedoria, com maturidade, o seu relacionamento, melhor fica o relacionamento. Ainda tem aqueles homens que acham que por terem resolvido problemas no passado, que a coisa já por si só ela vai se resolver. E o que a gente vê é diferente disso. Sempre vai acontecer do homem ter a necessidade de uma participação muito ativa no relacionamento para poder gerar transformação. Então é isso que nós vamos falar hoje nessa live. Quero já, se você está me acompanhando no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, compartilha já essa live com os seus amigos, deixa aí já a sua pergunta, seu comentário, porque ele é valiosíssimo para poder gerar transformação nos próximos vídeos
que de repente pode vir através de um comentário seu. Isso gera crescimento, gera um envolvimento da nossa audiência, querendo ou não, aperfeiçoa mais a nossa comunicação para você. E comunicação é tudo que você precisa saber para poder encarar e levar uma ótima DR aí, como se diz, né? Vamos chamar de DR. Eu acho que a palavra discussão ela é um pouco pesada, mas eu acabei descobrindo que a palavra discussão, na verdade, ela foi demonizada, porque as pessoas acham que a discussão sempre é igual a brigar. E a discussão, na verdade, é só quando você tem pessoas com opiniões diferentes e você gera ali uma oportunidade de alinhar, equalizar as expectativas, né? De alinhar um com o outro, não só as expectativas, mas também os rumos que você quer gerar no seu relacionamento. De repente tirar ali uma situação que está problemática, ou seja, fazer não só um remendo, né, um conserto de verdade. Então, discussão nada mais é do que opiniões diferentes que vão ser usadas para poder equalizar, gerar um ponto de vista mais comum entre você e a sua esposa. E aí, a comunicação, como eu disse, ela é essencial. Não tem jeito de você ter um ótimo relacionamento sem comunicação. Não existe isso, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, muitas pessoas falavam comigo que os relacionamentos eles eram diferentes, onde a mulher mais ouvia e o homem mais falava. O homem mandava e a mulher obedecia. E eu lembro que a minha mãe comentava muito disso, né, na casa dos meus avós, apesar do meu avô não ser não ter sido um homem tão duro, né, com a esposa, mas ainda existia um pouquinho daquele machismo dos homens terem certas preferências dentro de casa. Então, toda família acaba crescendo com algumas ideias equivocadas. E mais uma vez, nós estamos aqui nesse canal para levantar uma geração nova de homens que vão ser herói dentro de casa, que os seus filhos, a sua esposa vão admirar. E é esse o objetivo de cada live, de cada conteúdo que está sendo gerado aqui. Então, quando a gente fala a respeito do diálogo, né, da comunicação, existe um fator que a gente precisa considerar, que são as coisas que incomodam o nosso cônjuge. Eu ainda nem entrei nos 5 erros aqui que você não pode cometer, mas eu preciso te dar um sentido em tudo aquilo que nós vamos falar aqui, para que você saiba que eu não estou aqui para acusar você de cometer esses erros. Eu estou querendo, na verdade, te dar uma ferramenta a mais para que nas próximas vezes você tenha mais sucesso no seu relacionamento e você e sua esposa tenham uma vida mais feliz. Então esse é o objetivo. Então você tem que levar em consideração aquilo que incomoda. E no momento da discussão, no momento da conversa, você melhorar a sua comunicação. E é por isso que o diálogo é fundamental. Porque o diálogo não é só você falar. Existe o fato de você escutar. E olha que no momento da DR, o que mais vai acontecer é você escutar. Só que o homem normalmente ele não tem aquela escuta ativa. O que é escuta ativa? Aquela escuta que se envolve na conversa. Ele simplesmente ouve a mulher falar e ele vai tentando ali tirar, né, a conclusão rapidamente e encerrar o assunto. Sendo que a discussão ativa, né, a escuta ativa, ela gera muita empatia, ela gera a oportunidade do diálogo, né, de você também contrapor, saber falar.
Então isso tudo nós vamos ver aqui, né? A DR ela tem que ser usada para você, para reflexão, tem que ser usada como uma oportunidade grande de você refletir naquilo que você tem hoje em mãos e o rumo que aquilo ali está gerando para você, se está compatível com o seu propósito, com o seu desejo, suas metas para esse relacionamento, para o seu casamento. Então vamos lá, pega papel e caneta aí, já anota, porque nós vamos falar agora sobre os 5 erros que o homem não pode cometer com a sua esposa durante uma DR. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui é que o homem não pode entrar na discussão para tentar mudar a sua esposa. Por mais que você não esteja satisfeito com o temperamento dela, por mais que você não esteja satisfeito com a mentalidade dela, ou com a maturidade, ou a falta de maturidade dela, nunca use a discussão para você mudar a outra pessoa. Nós temos que entender que no momento em que nós estamos discutindo a relação, o foco é a felicidade do casal e não a sua felicidade propriamente dita. Você tem que ser feliz, sim, mas como você é feliz num relacionamento? Quando você gera felicidade. Obviamente que eu não estou dizendo para você aceitar as condições dela, no sentido de que você vai anular o que você deseja e vai aceitar uma pessoa que de repente está fazendo mal para o relacionamento. Só que se você chegou a se casar com essa pessoa, você no mínimo conhece um pouco dela, você sabe quem ela é desde quando vocês começaram a namorar. Ninguém, a não ser nesses filmes de Las Vegas, né, onde o cara conhece a pessoa, na mesma noite ele casa com ela, isso é em filme. Na realidade, isso não acontece. Você conhece uma pessoa, nem que seja por um período curto, mas você conhece a pessoa. Você tem tempo com ela, você gera experiências com ela que te dão uma sensação do que vai ser quando vocês derem um passo mais comprometido. Então, quando você casou com sua esposa, você sabia que ela tinha um determinado comportamento. Então, durante a DR, pode acontecer sim dela ser transformada pela conversa que você teve, mas esse não tem que ser o objetivo da sua conversa com ela, da sua DR. Você não pode entrar com a cabeça preparada para mudar ela. Você tem que entrar na DR preparado para poder trazer o melhor para o seu relacionamento. E olha, nada melhor do que esse comportamento do homem para gerar até um certo constrangimento na mulher, dela saber que você está fazendo muito pelo relacionamento e ela às vezes não está fazendo tanto quanto. E aí, de alguma maneira, isso constrange e a pessoa acaba mudando, né, um pouco a vontade dela em favor daquilo que vocês estão querendo construir no relacionamento. Então eu não acredito que existe uma pessoa que você... Então, tem gente que fala assim, mas a minha mulher é desse jeito há muitos anos. Tem jeito de gerar transformação nela, mas não é entrando na DR com esse objetivo que você vai conseguir. Você tem que entrar na discussão, no diálogo, com uma proposta para os dois, com uma proposta para o relacionamento. E não só porque você está insatisfeito com as atitudes dela. É o que normalmente nos incomoda quando ela fala de nós. A esposa fala de nós coisas que nós muitas vezes, né, ficamos feridos, né, e até indignados, porque essa crítica ela mais atrapalha do que ajuda. E aí entra o segundo erro que o homem mais comete. Antes disso, eu preciso só te falar que em relação a querer mudar a mulher, existe uma coisa que se chama individualidade. Existem vontades e individualidades que são pessoais e que você não necessariamente precisa concordar com ela, mas que você pode respeitar essa individualidade e trazer uma proposta para os dois que tem a ver com o rumo que você quer no seu relacionamento, ok? Então,
esse é o primeiro erro. Não tentar querer mudar a mulher de qualquer jeito. E aí, como eu disse, isso gera um segundo erro automático, que é acusar a mulher. Esse é o segundo erro que todo homem, a maioria dos homens, acabam cometendo, e que é um erro, inclusive, mútuo. Né? O que significa? É um erro que a sua esposa também comete com você. O erro de querer te acusar, imputar culpa. E nós homens temos muito desse costume. A gente acaba colocando na mulher um peso muito grande de que ela é culpada pelo relacionamento estar daquele jeito. Então começam as cobranças, e não existe cobrança que é agradável, não tem jeito. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sei outra maneira de mudar o relacionamento. Eu não consigo enxergar outra maneira de mudar a relação para melhor. Porque eu vejo coisas que eu não concordo, isso me incomoda. E se eu não falar para ela, ela não vai saber que isso está me incomodando. Concordo com você. Se você não falar para ela, você não vai ter a oportunidade de trazer clareza naquilo que te incomoda. Trazer, né, isso é transparência. Ser transparente no relacionamento é muito importante. Porém, a acusação, ela tem o potencial de despertar mais ira na pessoa do que a sensibilidade quanto ao problema. Então, quando a pessoa é acusada e é cobrada no relacionamento, você automaticamente já fecha as portas para ela. Mas eu tenho que ser duro, porque senão não muda. Eu te falo uma coisa, existe uma maneira de mudar isso sem ser pela força, sem ser pela crítica. E olha, normalmente quando o homem faz isso, quando ele critica no relacionamento, ele o faz sendo irônico, fazendo piadas, muitas vezes humilhando a mulher. E isso aos poucos está matando o relacionamento, porque uma hora a mulher chega à conclusão de que ela nunca vai ser boa suficiente para você, e ela vai querer pular fora do relacionamento. Todo mundo vai um dia desejar sair de um relacionamento onde ela não é valorizada. Então, se você quer mudança e você vê um erro que está gritante no relacionamento, em primeiro lugar, você tem que valorizar os acertos. Valorize os acertos. Primeiro você vai jogar para cima, né? Colocar a pessoa para cima, e depois existem palavras que você pode colocar no relacionamento, na hora de discutir a relação, que vão te ajudar muito. Quer um exemplo? A pessoa vira e fala assim, poxa, eu fiquei muito feliz. Veja só, ela quer mudar um determinado comportamento com relação à toalha em cima da cama. Isso normalmente são os homens que fazem, mas suponhamos que seja o contrário. Te dando um exemplo rápido e simples para você entender. Você acha que a sua esposa está fazendo errado de deixar a toalha em cima da cama. Ok. Primeiro você vai falar assim, meu bem, nossa, eu fiquei maravilhado, e cita um exemplo de uma coisa boa que ela fez. Nossa, fiquei muito feliz porque você acertou no almoço hoje. Nossa, hoje você fez um almoço maravilhoso. E olha, eu vou até te ajudar aqui com a toalha hoje, né? Que tal a gente colocar a toalha num varal, colocar, né? Eu estou dando um exemplo simples para você entender o seguinte: antes de você cobrar, você tem que jogar para cima. Você tem que, antes de falar de uma insatisfação sua, de um desejo de mudança que você quer para o relacionamento, em primeiro lugar, você tem que valorizar os acertos. Valorizou os acertos, tem um jeito de você falar sobre aquilo que te incomoda de uma maneira mais sábia, e que eu prometo depois até um vídeo só sobre isso, ok? Como você falar coisas desagradáveis e alcançar das pessoas
empatia. Isso é fantástico, é uma técnica. Existe técnica e existe estratégia também. A gente pode falar sobre isso. Se você gostou da ideia, inclusive, deixa aí nos comentários, coloca para nós a sua opinião, porque de repente é uma ótima oportunidade da gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu tenho que falar sobre todos os erros, então eu vou tentar ser o mais breve, mais sucinto, para caber tudo isso numa live só, não é mesmo? Então vamos lá. O terceiro erro que os homens mais cometem na hora de discutir uma relação com a sua mulher é que eles não sabem a hora de começar a discutir e muitas vezes eles não sabem nem a hora de parar. Quando ele pega a arma ali, né, ele vai embora e muitos homens não têm o entendimento de que até o lugar que você escolhe para isso e a hora que você escolhe para isso podem mudar significativamente o rumo da conversa. Tem homens que fazem DR em público. Não tem nada mais horroroso do que barraco na rua, do que barraco no shopping. O cara tá com a mulher, de repente eles começam a discutir e aí, né, se fosse só aqueles casais que a mulher fica emburrada e o cara começa a tentar reverter, tudo bem. Tudo bem não, né? É ruim também. Mas tem DR que começa na rua e olha, aí vira meme, não resolve o problema, só agrava porque a pessoa está sendo exposta. Todo mundo está sendo exposto num mecanismo de proteção, ele vai querer ou revidar ou fugir. Então resolver o problema não vai conseguir. Não é na rua que você faz. Então existem momentos que você pode virar, aconteceu uma situação que te desagradou na rua, você pode virar para a pessoa e falar assim, meu bem, vamos falar mais sobre isso depois? Porque mas vamos conversar agora, porque aí vira aquele climão. Mas tem jeito de você falar assim, olha, tudo bem, vamos continuar aqui, depois a gente fala sobre isso, depois a gente conversa a respeito disso. E aí, num determinado momento, quando tudo estiver mais calmo, tudo estiver mais tranquilo, você pode iniciar. E detalhe, né? Quando a sua esposa sentir que está mais tranquila, ela vai te procurar também. E aí você vai ceder. É importante que você pense que a oportunidade para ela é uma grande chance para você também. Então, como eu disse aqui, a hora de iniciar é importante, mas a hora de terminar é muito mais. Porque muitas vezes a DR, a conversa, ela é levada para um rumo que às vezes gera exaltação, gera um sentimento de revolta, de raiva, de ira. E quando alcança isso, né, quando você alcança esse nível na discussão, é um momento de parar. É um momento de virar e falar assim, olha, vamos conversar em outro momento, né? De maneira tranquila, de maneira mais serena, mas o recado é esse. Falar, olha, vamos falar sobre isso depois, porque eu não tô me sentindo bem, tô sentindo que eu não tô tendo cabeça para poder pensar no que você está falando, ou então falar, olha, não estou gostando do rumo que a conversa está levando, e por eu te respeitar, por eu te amar, acho melhor a gente falar sobre isso depois. Então, isso é muito bom. Isso é muito importante quando você aprende a hora de você parar, né? De dar uma pausa de repente nessa discussão. E terminar bem é melhor do que começar bem. Funciona principalmente na DR. Não importa como ela começou, você pode terminar a sua DR de uma maneira mais branda, mais suave. Então, quando você estiver na discussão, prefira, né, a intimidade de um local mais reservado, né, no seu lar, com a sua esposa, sempre pensando naquilo que você vai falar e no momento que você tem para poder fechar a discussão, para vocês depois
virarem a página nisso aí, ok? Quarto erro que o homem comete ao discutir a sua relação é quando ele só tem boca para falar, mas não tem ouvidos para escutar. Olha, em primeiro lugar, quem tem que escutar as coisas que a gente fala somos nós. O que você falar tem que servir em primeiro lugar para você. Tem uma amiga nossa que uma vez ela conversando com, assim, tentando dar iniciar uma DR com o marido, ela virou e falou assim: olha, a boca está perto do ouvido justamente para a gente ser o primeiro a ouvir aquilo que a gente fala. E é verdade, o fato é que isso é verdade. A gente tem que ser o primeiro a ouvir aquilo que nós falamos. Agora, mais do que falar, é importante você ter ouvidos, porque numa DR é comum, e o homem faz muito isso, ele não escuta, ele fala, ele quer se justificar rapidamente, ele quer gerar ali ele quer sair do problema rapidamente. Então, quando ele está sendo cobrado, ele quer culpar alguém, quer culpar alguma coisa, quer culpar algo na relação, e por causa disso, ele acaba não escutando, ele está pronto para falar, e às vezes ele fala em cima da pessoa. É importante você parar e escutar, por mais duro e desconfortável que isso seja para nós. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando que eu gosto de fazer, eu estou falando porque é importante fazer. Eu tenho descoberto cada dia mais que é importante fazer isso. E eu não falo uma coisa que eu não faço. Então, se uma coisa eu estou fazendo e está dando certo, está gerando resultado para mim, eu quero compartilhar com você, para que isso possa te ajudar. Então, sempre escute, mas como eu sempre digo, escuta ativa, não é aquela escuta revirando os olhos, criticando, rindo, falando assim: nossa, que louca, você é louca de estar falando isso. Sabe aquela escuta que mais aumenta o problema do que resolve o problema? Também não é aquela escuta passiva, né, de abaixar a cabeça, deixar a mulher, né, vomitar em cima de você. Não é isso. É uma escuta ativa, de você olhar nos olhos. E aqui vai uma técnica muito boa quando você estiver ouvindo a sua esposa. Você quer aprender isso aqui? Então você não precisa nem anotar, você vai gravar isso na sua cabeça. Quando você estiver conversando com sua esposa e ela estiver falando, enquanto ela estiver falando, existe uma técnica que funciona muito bem, que é a técnica do olhar triangular. Essa técnica funciona da seguinte maneira: quando você está olhando para a pessoa e você olha num olho, depois você olha no outro olho e você olha para a boca, e você faz esses movimentos sutilmente. Não é uma coisa que você vai fazer, né, mexendo a cabeça, mexendo os olhos. Não é isso. Sutilmente, você olha num olho, olha no outro olho, olha na boca. Isso gera empatia. Psicologicamente, a outra pessoa está entendendo que você está dando sinais para ela de empatia, de concordância. Tanto que, para você, se você estiver ouvindo uma pessoa que está falando demais, você não está gostando do que ela está falando, você quer mandar ela embora rápido, você faz o triângulo ao contrário. Você olha para a pessoa, olha no olho, olha no outro olho, olha na testa dela, e aí ela vai achar que tem alguma coisa na cabeça dela. Olha como é que funciona o nosso cérebro, né? Vai achar que tem alguma coisa na cabeça dela e ela vai querer encerrar rapidamente aquela conversa. Curioso isso, né? Mas olha só, é uma forma de você, durante a sua escuta, você gerar empatia com a sua esposa. Você não ficar parado ouvindo. Vai com o seu olhar, vai olhando para ela. Muitas vezes ela vai ficar até um pouco inibida, porque ela vai perceber que você está admirando ela. Isso tudo vale muito na relação. Ela baixa o tom de voz, ela fala de maneira mais suave com você, ela te dá mais chance de você falar, ela vai se abrir mais para você trazer a sua proposta. Olha, isso é maravilhoso, ok? Quinto e último erro não, que a gente comete muito erro, mas que hoje eu quero trazer para você o quinto erro que os homens mais cometem no relacionamento. É
quando o homem não sabe pedir desculpas. É quando, olha, se tem uma coisa que mulher gosta, não sei porquê, é quando o homem pede desculpa. E se tem uma coisa que o homem não gosta, é de pedir desculpa. Mas você pode fazer isso sem deixar de ser macho. Porque tem gente que acha que quando você pede desculpa, naquele momento você deixou de ser firme. Naquele momento você deixou de ser homem. E olha, pedir desculpa por qualquer coisa também está errado. Você tem que saber a hora em que a sua desculpa ela vai gerar uma transformação para o seu relacionamento. Então, quando você for falar com a sua esposa e você entender que a sua desculpa ela vai gerar uma transformação para o relacionamento, ela vai apaziguar e de fato, não peça desculpa da boca para fora, seja íntegro ao pedir desculpas. Se você sentir que existe realmente alguma coisa para ser mudada em você, a desculpa é um ótimo incentivo para você mudar, porque você vai ver que aquilo é importante para o seu relacionamento e fazendo você vai conseguir gerar na sua esposa, na sua mulher, um quebrantamento. E isso vai ser muito bom, muito poderoso, ok? E eu quero deixar um bônus para você aqui de um erro que todo homem comete, e esse erro aqui é clássico. É quando o homem só pensa no problema. Às vezes, quando a mulher inicia a discussão e ela solta o problema, o homem tende a focar só no problema. Mas existe uma coisa que eu aprendi, né, na minha vida profissional, e isso eu aprendi com uma gerente que eu tive há muitos anos atrás, onde eu sempre levava um problema para ela. E é claro, a gente só procura o gerente para levar problema, até porque a gente não tinha autonomia para resolvê-lo. Mas muitas vezes eu levava um problema para ela e eu simplesmente levava o problema, jogava o problema em cima dela. Um dia ela sentou comigo e falou assim: Fernando, tudo bem, eu estou aqui para ser a sua gerente e te dar uma chance para resolver o problema. Mas eu quero te desafiar ao seguinte: sempre que você for trazer um problema para mim, pensa nas possíveis soluções que tem. Quando você pensar nas possíveis soluções que tem, você vai começar a pensar como um gerente. Isso vai te ajudar a tomar boas decisões. Você não vai tomar a decisão, você vai trazer para mim o problema e vai trazer para mim as opções que você pensou. Em cima das suas opções, eu vou te falar se funciona, e se não funcionar, eu vou te dizer o que funciona, o que vai te ajudar de qualquer maneira. Então, olha que interessante, eu passei a procurá-la menos, porque quando eu pensava no problema, eu sabia que esse problema já estava previamente autorizado. Então, o que eu quero trazer para você no seu relacionamento? Eu quero trazer para você o seguinte: quando você está conversando com a sua esposa e você precisa expor um problema, expor uma dificuldade, sempre faça isso acompanhado de possíveis soluções que vão ser mais viáveis e até mais, claro, possíveis, né? Soluções possíveis, mas também que vão já gera um sentimento mais agradável ao ouvir. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando você for levar o problema para sua esposa, né, você quer expor um problema dentro do relacionamento, sempre faça isso acompanhado de possíveis soluções que vai gerar no sentimento dela, no coração dela, que você não está sufocando ela com o problema, mas você quer a participação dela, a contribuição dela em cima das soluções que você pensou. E possivelmente as soluções que você pensou vão resolver o problema. Mas se não resolver o problema, você deixou o caminho aberto para ela sugerir também. Porque você mostrou para ela o seguinte: eu não estou interessado em te dar o problema e que você se vire em resolver o problema.
mas que você me ajude a escolher qual a melhor solução. Olha que legal essa proposta, é muito melhor durante uma DR. Então é isso aí, eu quero deixar para você esses erros, que são erros gritantes e muito comuns, e na expectativa de que isso gere mudança e transformação para você. Faça sempre uma reflexão profunda sobre aquilo que você discutiu, para que você não repita os mesmos erros nas próximas DRs, né? Faça uma avaliação sobre como foi sua performance em discutir a relação com a sua mulher, ok? Bom, eu quero te agradecer por ter me ouvido até aqui e olha, eu falei até agora a minha opinião e eu quero saber qual é a opinião sua a respeito de tudo isso aqui. Então, deixa o seu comentário, deixa aí, né, o seu gostei, se inscreva nos nossos canais, de alguma maneira interage com a gente e se gerou valor esse vídeo para você, gerou algum valor, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim nós estamos gerando transformação na vida de muitos homens, ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, viu?